Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vou trabalhar com vocês essa saída de praia, estilo sainha, que está super em alta e é bem fácil de ser confeccionada. O detalhe todo especial fica aqui por conta da regulagem do franzimento e também da regulagem da cintura, moldando ainda melhor no corpo. Eu usei apenas um novelo do Fio Charme, como vou mostrar para vocês a seguir. Mas antes de começar a aula, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, se você gostar da aula, aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like. Para trabalhar a saída de praia, a sainha, eu vou usar o Fio Charme no tamanho P. Eu uso um novelo, para o tamanho M, G e GG, 2 novelos. Vou usar também a agulha 2,5 a 3 e eu vou usar esses búzios dourados para finalizar o acabamento dos cordões, mas aqui é opcional, você pode usar uma miçanga, uma pérola, ou búzios de cor normal, você pode escolher essa parte, ou até dar um nozinho simples. Bem, e agora, antes de começar a aula, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, se você gostar da aula, não se esqueça de deixar o like aí no vídeo, que é muito importante para ajudar o trabalho da professora, e também aproveite para compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E agora, vamos dar início à aula. Inicio pelo cos, fazendo 12 correntinhas. Conto uma, duas, e a partir da terceira correntinha, começo a trabalhar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ao final do cordão. Cheguei na última correntinha, eu viro o meu trabalho. Daqui para frente, eu vou sempre trabalhar em carreiras de vai e volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, pegando sempre na alcinha de trás do ponto. O primeiro ponto, eu faço uma correntinha, que já corresponde a esse primeiro ponto. Então, eu venho sempre a partir do segundo, alcinha de trás, e vou trabalhar sempre na alça de trás do ponto, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, inicio tudo novamente. Viro o meu trabalho, faço uma correntinha e a partir do segundo ponto, eu faço um ponto baixo para cada ponto de base, pegando sempre na alcinha de trás do ponto. Por que pegando sempre na alcinha de trás do ponto? Ele vai formar um ponto sanfonadinho e deixa a cintura mais elástica. Agora é só trabalhar em carreiras de vai e volta, até chegar nos centímetros desejados para a cintura. Continuei trabalhando a parte do cos e eu tenho aqui 58 centímetros aproximadamente. Você pode medir essa parte do cos na sua cintura. Esse daqui é um tamanho P, mas é bem legal que você meça para ter aí os centímetros que você queira na parte do cos. Depois que eu terminei, eu já cheguei aqui no tamanho desejado, eu faço o seguinte, eu coloco a primeira carreira virada aqui para a última, e eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechei, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo aqui um relevo, essa carreirinha mais alta, olha só, eu tenho ela aqui no início,
uma carreirinha mais baixa, uma mais alta. Uma carreirinha mais baixa e essa que fica em relevo. Eu pulo uma em relevo, venho na próxima e faço um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, pulo um relevo, venho na próxima carreira em relevo. Aqui é legal que você tenha as carreiras múltiplos de 4, porque assim você consegue dar esse espaçamento para fazer as argolinhas. Sempre 5 correntinhas, pulo um relevo, venho lá no próximo e sobre ele um ponto baixo, por toda a carreira. Chegando aqui ao final, quando eu vou fechar a última argola, ao invés de fazer as 5 correntinhas e fechar aqui na parte onde eu iniciei a primeira argola, eu faço o seguinte: faço 3 correntinhas, laçada na agulha, eu venho aqui no intervalo e vou fazer um ponto alto. Porque com isso eu já fico na parte central da argolinha e não preciso caminhar com pontos baixíssimos para ficar no centro da argola. Daqui mesmo onde eu fechei, ó, observem que eu fiquei com uma argola, só que eu fico bem no centro dessa argolinha. Agora, faço 5 correntes, bem aqui no meio da argolinha, ó, passando a agulha por baixo, um ponto baixo, 5 correntes, próxima argola, prendo com um ponto baixo. E dessa forma por toda a volta. Cheguei novamente ao final da carreira, agora a segunda carreira, e na última argolinha eu faço as 3 correntinhas e um ponto alto sobre aquele primeiro ponto, aquela primeira correntinha onde eu fechei as 3 correntes e o ponto alto. Então, bem aqui, eu venho e faço o meu ponto alto, onde eu fico com a última argola já na parte central. E ali eu começo tudo novamente. 5 correntinhas dentro da próxima argola, prendo um ponto baixo. E dessa forma, por toda a carreira. Eu vou trabalhar sempre fazendo o fechamento da carreira dessa forma, 3 correntes e um ponto alto, e trabalho até chegar no comprimento desejado agora, fazendo as carreiras de argola. Depois que eu chegar aqui no meu comprimento desejado para essa peça, eu vou fazer o acabamento. E aqui, gente, a peça você pode tanto fazer na largura, sobre medida na cintura, e o comprimento também. Então, varia muito. Quero minha saída mais curtinha, quero ela mais comprida, e você que vai fazer aí no tamanho desejado. Mas eu volto dando a sugestão de quantas carreiras eu fiz aqui na minha, para que você possa ter uma base e se guiar na confecção da sua. Bem, aqui eu já fiz mais algumas carreiras, eu tenho um total de 12 carreiras. Observem que ela já abriu um pouco. E aqui eu tenho 2 dicas bem legais para mostrar para vocês. Se a saída que eu estou fazendo é para uma pessoa bem magrinha, que não tem o quadril mais largo, eu posso continuar com a mesma quantidade de correntinhas. Caso você queira ela mais larguinha ou você está confeccionando para pessoa que tem o quadril mais largo, você pode aumentar o número de correntinhas. Estou trabalhando com 5, posso fazer 6, 7 e assim por diante, aí ela vai expandindo ao longo da base, fica mais soltinha. Outra dica é a seguinte: quando vocês começarem a trabalhar as argolinhas, vocês vão ver que a argolinha ela vai se deslocando. Olha, eu estava aqui na abertura, olha onde eu estou agora. E assim vai acontecer ao longo de toda a base, porque toda vez que eu fecho,
eu não venho fechar aqui no meio, no centro da argolinha que eu finalizei. Naquela que eu comecei, eu não finalizo nela, eu finalizo uma argolinha antes. Então, olha aqui, fiz as correntinhas e vou finalizar a minha carreira já nessa última argola. Na próxima, a última será essa, na seguinte será essa, e por isso que ela anda dessa forma. Conforme eu aumento o número de correntinhas, por exemplo, aqui se eu fosse fazer 6 correntinhas ou 7 na carreira, eu também tenho que aumentar essa última abertura. Aqui para 6, eu continuaria com 3 correntes e faria um ponto alto duplo para o fechamento. Assim, ela já fica um pouquinho maior. E assim por diante. Eu vou fazer 7 correntinhas, faço 4 correntes e um ponto alto duplo. Então, ela ficaria um pouquinho ainda maior do que já está aqui. E dessa forma, eu vou trabalhando por quantas correntes forem precisos para aumentar aqui essa parte, conforme o corpo da pessoa. Eu vou continuar agora trabalhando a minha saída até atingir o comprimento que eu quero, para depois irmos para a parte do acabamento. Continuei trabalhando, eu fiz aqui o total de 38 centímetros, 40 carreiras trabalhando as argolas. Agora, depois disso, eu já vou para a parte do acabamento, onde eu finalizei, eu corto o fio, deixando uma sobra aqui pro arremate. Aqui eu só vou puxar, depois eu arremato no final, ó, eu fico bem no final da carreira, na parte onde eu tenho o centro da argolinha. Então, já tenho a base finalizada. Agora, eu vou fazer aquela parte que deixa aqui franzidinho, para ficar com aquela abertura. E depois disso, fazer os acabamentos finais. Ainda tem a parte de cima do cordão, para ajuste na cintura. E depois, caminhar até finalizar a peça por completo. Fiz um cordão de correntinhas com 140 correntes. Depois eu puxei só o fio, cortei aqui, deixei uns 10 centímetros para arrematar. E aqui na parte de trás, eu vou deixar bem certinho no meio a abertura. E depois dela dobrada, eu conto aqui mais ou menos em torno de 4 dedos na lateral. E passo pela primeira carreirinha de argolas. E agora, eu vou trazendo essa parte até lá embaixo. Posso ir trançando da forma que eu queira, só fazer ele reto. Aqui eu vou só dar um nozinho para que ele fique com um tamanho praticamente igual. E agora, eu venho passando, ou os dois de uma vez, ou um de cada vez, mas trazendo eles por dentro da trama dos pontos. Porque depois que eu passar aqui, eu vou franzir essa parte, ou seja, eu venho descendo com ele aqui, não preciso passar em todos e nem preciso passar de forma igual os dois. Continuei passando. No meu aqui, eu pulei mais ou menos as 2 carreirinhas e trouxe eles juntos. Mas, como eu disse, você pode franzir da forma que você queira. Depois que eu cheguei aqui na parte de baixo, ó, eu vou ver de um lado e do outro, passando nas argolinhas laterais, só para que ele fique em argolinhas diferentes, para que eu possa amarrar as pontinhas.
O franzimento, a pessoa que vai regular na hora do uso, se ela quer ela com uma abertura maior ou mais soltinha para baixo. Aqui, já franzi um bom tanto, e depois que chega ali no tamanho que eu quero, eu venho e dou um lacinho ou dou um nozinho, deixo as pontas maiores. Essa parte, como eu disse, é a pessoa que vai usar, que vai regular o franzimento. Mas aqui, praticamente, a base já montada. E agora, eu vou fazer o acabamento na parte de cima. Depois de fazer o acabamento na parte de cima, eu ainda vou dar algumas sugestões de acabamento antes de finalizar a peça. Para fazer o acabamento, eu vou fazer o passa-cordão desde a abertura até a parte de cima, onde eu tenho o cos. Então, eu vou vir aqui, ó, bem onde eu tenho a união das duas partes do cos, faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um de base, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um de base. E ele vai ficando com esse espacinho, ó, entre um ponto e outro, porque eu tenho o espaço da corrente. Aqui na parte de cima, um ponto baixo. Aí, eu tenho os pontinhos em relevo, eles estão na lateral. Então, observem que fica uma carreira mais para baixo e uma carreirinha mais altinha, essa parte em relevo. Então, eu faço uma correntinha e eu vou fazer o ponto baixo só onde eu tenho as carreirinhas mais altas. Eu pulo mais baixa, faço uma corrente, venho na carreirinha mais alta e faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo aquela carreira mais baixa, venho na carreirinha mais alta, um ponto baixo. Com isso, eu vou ficando, ó, com o passa-cordão, eu fico com esses espacinhos na parte de cima, o que garante que a pessoa que vai usar a saída, ela possa usar a saída como uma saída com cintura mais alta, regulando o cos, ou mais baixa, ou dependendo da cintura da pessoa, ela vai poder regular conforme o gosto que ela queira usar a peça. Eu vou, dessa forma, dar a volta em toda a carreira e, chegando aqui no final, eu ainda desço esse pedacinho, fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui subindo. Sempre um ponto baixo, uma correntinha, pulo um de base, até chegar aqui ao finalzinho. Cheguei aqui no final, só deixei o fio aqui na espera para arrematar depois todas as pontinhas juntas. E aqui já fiz um cordão de correntinhas, da mesma forma que eu fiz o cordão para fazer o franzimento na frente, só que eu fiz 160 correntes. Como eu medi? Dobrei aqui ao meio, venho aqui no cos, ainda conto o tamanho do cos, e ainda conto mais a descidinha e deixo em torno de uns 10 centímetros depois para amarrar no final. Dessa forma, você pode medir do tamanho que seja aí a sua cintura, meça o cos, depois essa parte que eu ainda desço e deixo mais um pouquinho para amarrar depois no fim. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu passo um por baixo, um por cima. Aqui, se você preferir, você pode usar a agulha de crochê para ajudar nesse processo de passar o cordão pelos espaços. E agora, eu vou passar em volta de toda a base do cos, até chegar lá ao outro lado, e também descer aquela parte da lateral, até chegar aqui onde eu comecei, ó, bem na união entre um e outro. Então, vou passando, puxando, ó, e olha como ele fica com um acabamento bem bonito. Quando eu chegar lá no final, vou arrematar as pontinhas, tanto
aqui dessa parte dos cordõezinhos, quanto da base da saída. Para arrematar essa parte do cordãozinho, eu faço o seguinte. Primeiro, eu vou passar aqui por dentro o fio e vou trazer ele para dentro na correntinha. Se você não for colocar nada aqui finalizando, que você vai enfeitar o cordãozinho, você pode só fazer o que eu vou fazer agora, que é, eu viro a pontinha e vou dar um nozinho. Depois que eu dei esse nozinho, eu venho, corto essa pontinha de sobra e já tenho ele arrematado. Como eu coloquei o búzios, ó, ele desce e fica aqui como finalizador. Repito o mesmo no outro e também nas pontinhas de amarrar lá do cós. A mesma forma que você arrematou um, você pode arrematar todos os cordõezinhos. Já arrematei todas as pontinhas e tenho a peça já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!